Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema: o primeiro salvo pela cruz foi um criminoso. Meus irmãos, minhas irmãs, a cruz é um símbolo de amor, mas também é símbolo de juízo. A cruz nos mostra que há salvação e há também perdição. E tanto a salvação como a perdição não vem pela religiosidade, não vem pelas boas obras. A salvação e a perdição vem pela postura que as pessoas têm diante do Cristo crucificado. É a postura da pessoa diante do Cristo crucificado que determinará o seu destino final, céu ou inferno. No Calvário, diz a Bíblia, havia 3 crucificados. E Jesus era o homem central, estava no centro daquela cruz. E os 2 marginais, os 2 criminosos, estavam ao lado direito e ao lado esquerdo de Cristo. Isto já foi previsto pelo profeta Isaías no capítulo 53, versículo 12, quando o profeta diz: e ele, Jesus, foi contado com os transgressores. Meus irmãos, mas aconteceu algo inédito. De repente, um dos criminosos rompe com a sua atitude, porque a Bíblia diz que todos 2 criminosos, em Mateus 27, 44, todos 2 zombavam, diziam impropérios contra Jesus. Mas um deles, de repente, rompeu com a sua atitude e fez um pedido a Cristo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a este criminoso, Jesus deu-lhe uma resposta, deu-lhe uma promessa de que esta entrada no reino sucederia ainda naquele dia. Aquele criminoso, sem presumir que tinha direitos, pede que Jesus se lembre dele. Esta petição deste criminoso, meus irmãos, é uma admirável rasgo de fé. Por quê? Porque naquele momento, Jesus poderia parecer com tudo, menos com um rei. Jesus ali era um homem julgado como criminoso. Um homem perigoso, tido como perigoso, um homem altamente vil. Mas o criminoso ao seu lado, ao lado de Jesus, nos mostra o que é fé. Fé é ver com os olhos da alma. Fé é ver aquilo que os outros não vê. Aquele criminoso viu o que os líderes religiosos da época não viram. Ele vê Jesus como rei e dá uma guinada na sua vida. Isto chama-se arrependimento. Meus irmãos, muita gente hoje confunde fé com arroubo, confunde fé com êxtase, confunde fé com espírito triunfalista, confunde fé com agitação, confunde fé com gritaria. Mas nós estamos aqui diante de um homem que mostra o que é fé. Fé é a entrega da situação em que se vive a Deus. E foi isto que este criminoso fez. Fé é entregar a vida a Deus. Foi isto que este criminoso fez. A fé, meus irmãos, ela inclui necessariamente o arrependimento, que leva a pessoa a reconhecer que a sua atitude anteriormente está errada. O criminoso, ao lado de Jesus, ele não foi salvo apenas porque creu. Ele foi salvo porque se arrependeu e creu. O
criminoso caiu em si. E após aquele homem criminoso, marginal, cair em si, ele repreende o seu colega. Nós recebemos o que merecemos, por isso estamos aqui. Disse ele. Escute bem uma coisa, meu amado irmão e minha irmã. A espiritualidade sadia leva a pessoa a reconhecer os seus pecados. Lamentavelmente, as pregações contemporâneas omitem o pecado, omitem a necessidade do ouvinte reconhecer a sua culpa. A palavra pecado, culpa, arrependimento não dá ibope. E mais, ela, além de não dar ibope, ela não rende contribuições. Por isso que essas palavras têm fugido do púlpito. Muitos cultos hoje são estruturados para levar as pessoas a desejarem vir novamente na próxima semana. Simplesmente porque o ambiente foi camarada para elas. Simplesmente porque o ambiente foi legal para elas. O ambiente foi aquele sorriso colgate. É triste dizer, meus irmãos, mas as pregações contemporâneas têm tirado o caráter sagrado da vida cristã. O caráter sagrado da vida cristã tem sido substituído pelo caráter humanístico. Ou seja, a vida cristã tornou-se uma camaradagem legal, fraterna, de recebimento de bênçãos. A igreja, meus amados irmãos, ela tem se tornado um espaço, hoje a igreja tem se tornado um espaço muito agradável, muito receptivo. E muitas vezes, nesse espaço muito agradável e receptivo, isso muitas vezes se omite a doutrina do pecado, a doutrina da depravação total do homem, a doutrina da santidade e a doutrina do arrependimento. Escute bem uma coisa que eu vou dizer que está me ouvindo. Nós não nos aproximamos de Deus pela festa. Nós não nos aproximamos de Deus por congressos. Nós nos aproximamos de Deus pela contrição, pelo quebrantamento. Jesus, ali naquela cruz central, ele responde ao penitente criminoso dizendo: hoje estarás comigo no paraíso. Ao criminoso ali penitente, Jesus promete mais do que ele pediu. O seu pedido foi: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então a sua ventura, a sua felicidade, a sua fartura espiritual não foi postergada, não foi adiada até que Jesus viria restaurar o seu reino. Não, ela começou ali mesmo naquele dia. Hoje estarás comigo no céu. É bom lembrar, meu amado irmão e irmã que está me ouvindo, que o primeiro salvo pela cruz foi um ladrão, foi um marginal, foi um criminoso, condenado pelas leis romanas. O primeiro homem a se adentrar na eternidade como cristão foi um criminoso. A igreja precisa entender isso. E lamentavelmente, a igreja tem hoje se tornado uma igreja burguesa, de pessoas que se julgam moralmente superiores às demais, superiores aos demais. Existem membros de igreja hoje arrogantes, que se acham que pertencem a uma elite espiritual, acham que pertencem a uma casta espiritualmente superior. Por isso, essas pessoas torcem o nariz para os moralmente desvalidos. É necessário entender que a igreja não é como uma academia de ginástica para os saudáveis. Não. A igreja é para os doentes. A igreja é um lugar onde nós somos refeitos a cada dia, onde buscamos o caráter de Cristo para refletir na nossa vida, para reproduzi-lo na nossa vida. Nosso ancestral da fé
foi um homem criminoso, porque foi para estas pessoas que Jesus veio. Ele disse: os sãos não precisam de remédio, mas os enfermos. O Evangelho é superior a qualquer instituição. Sabe por quê? Porque o Evangelho aceita as piores pessoas, aceita aquelas pessoas que a sociedade não quer, que a sociedade rejeita. O Evangelho, ele transforma um perseguidor, Saulo, num missionário, Paulo. Ele transforma um João, filho de trovão, num apóstolo do amor. Meu irmão, minha irmã, o primeiro cristão a adentrar-se no céu foi um ladrão, foi um criminoso. E isto só foi possível porque Jesus anteriormente havia dito: tudo que o Pai me dá virá a mim, e quem vê a mim, de modo nenhum lançarei fora. Jesus tem poder para transformar qualquer vida. Que Deus lhe abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Louvado seja Deus. Amém.